Meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de revisão para a prova da Estadual do Ceará, né? Nossa prova será amanhã, porém vale muito a pena você ter acesso a essas 8 questões que são apostas que eu tenho para a primeira fase da tua prova, tá? Eu não estou aqui com a minha mesa digitalizadora, porém nossa revisão será feita da mesma forma, tá? E a nossa primeira questão, ela vai abordar sobre a ideia, né, da teoria da força vital. E ele pergunta o responsável por essa teoria, né? Então essa teoria, ela dizia que para você conseguir formar um composto orgânico, né, você precisava ter uma força de vida, né? Então, os compostos orgânicos só poderiam ser oriundos, né, de seres vivos. E ele me deu aqui alguns cientistas e vale muito a pena você revisar a contribuição de cada um deles na questão da química orgânica, né? E o primeiro foi exatamente Bergman. Bergman, ele não foi o responsável pela teoria da força vital. Ele disse o seguinte, ele lançou o primeiro conceito de química orgânica, que era a química que estudava os compostos oriundos de seres vivos, né? Então foi o primeiro conceito de química orgânica, né? A contribuição de Lavoisier foi o seguinte: Lavoisier percebeu que todos os compostos orgânicos eles possuíam carbono em sua composição, hein? Foi o primeiro cientista a identificar que todos os compostos orgânicos tinham carbono em sua composição. E aí Berzelius é exatamente o cara responsável pela teoria da força vital, né? Então, nosso companheiro Berzelius foi o responsável por isso, né? Que ele dizia que para você conseguir produzir um composto orgânico, seria necessário uma força de vida, né? E aí, um cara chamado de Wöhler, ele é o responsável em acabar com a teoria da força vital, hein? Não esqueça disso. Wöhler foi o cara que conseguiu sintetizar pela primeira vez um composto orgânico em laboratório. Então não esqueça disso, hein? Wöhler foi o responsável em acabar com a teoria da força vital, feita por Berzelius, né? E o primeiro composto produzido em laboratório foi a ureia, tá bom? Então, fica atento aí a essa dica maravilhosa. Então, não esqueça da contribuição de cada um desses cientistas na história da química orgânica. A nossa questão 2, ela envolve uma temática bem específica, que é o seguinte: você tem aí 10 compostos e ele quer saber qual deles pertence ao que nós chamamos de série homóloga, tá? Moçada, vamos lá. Você tem 3 séries que são importantes, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Você tem a série homóloga, tá? E essa série me diz o seguinte, que de um composto para o outro, eu tenho uma variação de um carbono e 2 hidrogênios, ou múltiplos disso, tá? Então, se você perceber que de um composto para o outro está variando um carbono e 2 hidrogênios, ou múltiplos disso, né? 3 carbonos e 6 hidrogênios, né? Então, isso aí vai ser uma série homóloga, tá? Você tem a série isóloga, onde você tem uma variação de 2 hidrogênios. Então, de um composto para o outro, o número de carbonos é o mesmo, tá? O que muda é a quantidade de hidrogênios, né? Sempre múltiplos de 2. E você tem a série heteróloga, que são compostos de mesmo número de carbonos, porém com funções orgânicas diferentes. Então, se você perceber
que você tem aí dois compostos com o mesmo número de carbonos, com funções orgânicas diferentes, tu tem o que nós chamamos de série heteróloga, tá? Então, resolvendo agora a questão, nós temos o seguinte, ó. Ele quer saber quem é que vai ser uma série homóloga. Então vamos lá. Aqui você tem o CH4. E agora eu vou ter o C2H6. Isso aqui é uma série homóloga. Do primeiro para o segundo, você variou um carbono e dois Hs, concorda? Né? Só que o 3 já não pertence à série homóloga, tá? Se eu pego o 2 e o 3, ó, compara esses dois, seria uma série isóloga, né? Agora o 4 pertence à série homóloga, né? Do 2 para o 4, você variou um carbono e dois Hs. Então 1, 2 e 4 é série homóloga, né? 2 e 3 seria isóloga, né? O 5, assim como o 2 e o 3, tá variando em dois Hs, né? Então o 2, o 3 e o 5 seria uma série, né, que nós chamamos de isóloga, né? O 6 faz parte da homóloga, né? Porque, ó, do 4 para o 6, tu variou um carbono e dois Hs, né? O 7, relacionado com o 4, seria uma série isóloga, né? Assim como o 8, relacionado com o 7 e com o 4, seria uma série isóloga, tá variando dois Hs, né? Porém, o 9 seria uma série homóloga, porque do 6 para o 9 está variando um carbono e dois Hs, né? Então a nossa série isóloga seria 1, o 2, o 4, o 6, o 9, né? Então gabarito, letra D de dado. Beleza aí? A nossa questão 3, ele quer saber o que é que está ocorrendo, né, nas etapas A e B, né? Na etapa A, nós temos uma nitração, né? E para que ocorra uma nitração, eu preciso substituir o Hzinho que tem bem aqui, ó. Então, bem aqui você tem um Hzinho, ó, né, ligado a esse carbono. Eu vou substituir o H pelo grupo nitro, né? Então, o NO2, ele é o grupo nitro. E você consegue fazer isso utilizando o ácido nítrico, tá? Então, essa nitração, ela é feita com base no HNO3, né? E aí, quando você pega o ácido nítrico, ele vai reagir com o benzeno, né? E aí você tem a formação do nitrobenzeno, que é esse compostozinho bem aqui, ó, né? E aí eu vou ter água como subproduto, né? Então isso é uma reação de substituição. Agora perceba que na etapa B, eu estou perdendo o oxigênio e ganhando o hidrogênio, né? Então quando você perde oxigênio e está ganhando o hidrogênio, isso é um processo de redução, né? Porque esse nitrogênio aqui, ó, por estar ligado ao oxigênio, vai ter um NOx positivo, né? Ele perde elétrons para o O, né? Só que quando ligado ao H, ele está ganhando elétrons do H, né? Porque ele é mais eletronegativo. Então o nitrogênio sai de um NOx positivo na direção de um NOx negativo. Então percebeu que perdeu O, ganhou H, isso é um processo de redução. E o gás hidrogênio é muito bom para fazer isso, né? Então, se eu estou incorporando o hidrogênio, então você usa aí do gás hidrogênio. Então, nosso gabarito, letra B de bola. A nossa questão 4, ele quer que você julgue, né, os itens que estão aí, né? Uma questão sobre polímeros, né? A nossa letra A me diz assim, ó, para ocorrer uma polimerização por meio de uma reação de adição, é necessário que o monômero possua pelo menos uma insaturação. Perfeito. Olhou para mim? Você tem dois tipos de polimerização, a por adição e a por condensação. A por adição é quando eu quebro a ligaçãozinha π, né? E eu saio conectando uma estrutura na outra, né? Já a polimerização por condensação é quando ocorre, por exemplo, a formação de uma proteína, né? Quando um aminoácido ele reage com outro aminoácido, né? Então você tem a liberação de água. Então, qual é a diferença entre a polimerização por condensação da adição?
A adição, tu não libera nada. Tu vai quebrar π e vai juntar um no outro. A por condensação, o que é que passa a ocorrer? Você não tem quebra de π, tá? Você vai juntando uma substância na outra e aí você vai liberando alguém de menor complexidade, que pode ser água, por exemplo, tá? Então a nossa letra A que me diz assim, ó, para ocorrer a polimerização por meio de uma reação de adição, é necessário que o monômero possua pelo menos uma insaturação, perfeito. Eu preciso ter ligação π entre carbonos para que ocorra o processo de polimerização por adição, né? A letra B, perceba o seguinte, ó, você tem o N e ele fala que é uma cadeia saturada. Não, tá? É insaturada, né? A nossa letra C me fala que o polipropileno é um copolímero. Atenção. Você tem dois tipos de polímeros também, né? O homopolímero e o copolímero, né? O homopolímero é quando você tem uma única unidade se repetindo, né? Já um copolímero, você tem unidades diferentes se repetindo, né? Então esse termo co vem de combinação, ó. Eu vou ter mais de um monômero envolvido, né? E quando você pega o polipropileno, você tem vários propilenos, né? O propileno, ele é uma única substância, né? Que eu vou ter assim, ó, CH2, dupla CH, tracinho CH3, né? Então esse cara aqui, ó, ele seria o propileno. Então, como você só tem uma única substância, né, um único monômero envolvido, então ele não é um copolímero, ele é um homopolímero, tá? D. Se durante a formação do polipropileno forem injetados gases quentes, aquele se expande originando o isopor. Não. O isopor, ele é exatamente o poliestireno, tá? Então anote isso aqui comigo. Então o isopor, ele é o chamado de poliestireno. Tá? Ele é o poliestireno expandido. Show? Então, esse é o cara que vai formar o isopor. O polipropileno não forma isopor, tá? Então, nosso gabarito, letra A de avião. A nossa questão 5 é uma questão que envolve os fatores que deslocam o equilíbrio químico, né? Perceba que o ΔH, ele é positivo. Então, Tiago, isso quer dizer o seguinte, que a nossa reação direta, tá? É uma reação que é endotérmica. O pessoal tá ruim assim que eu tô escrevendo no mouse, tá? Ela é endotérmica, né? Show? Se a direta é endo, a inversa vai ser o quê? Exo, né? Então a inversa vai ser exotérmica. A questão fala que o NO, ele é um poluente. Aí o comando pede assim, ó, para diminuirmos a quantidade desse poluente, o que devemos fazer? Nunca esqueça que catalisador não desloca equilíbrio. Então o catalisador tanto favorece a reação direta como a inversa. Então ele não desloca equilíbrio, tá? Quando você aumenta a temperatura, você favorece ao sentido que precisa de energia, que seria o endo. Então, se eu aquecer, eu aumento a formação de NO, que é o produto, né? Se você reduz a temperatura, você favorece ao exo. Então, a letra B seria perfeita, né? Porque se você reduz a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido exo, então eu vou deslocar para o reagente, e deslocar para o reagente é você consumir produto. Então, gabarito, letra B. Aumentarmos a pressão. Galera, infelizmente a pressão não vai influenciar aí. Por quê? O coeficiente aqui é 1. O coeficiente aqui é 1. Somando os coeficientes gasosos, eu vou ter 2 volumes. E aqui o coeficiente é 2.
Então aqui eu também tenho 2 volumes, tá? Então perceba o seguinte, que tanto o produto como o reagente, peraí, tanto o produto como o reagente, eles têm 2 volumes. Então aumentar a pressão ou reduzir a pressão não vai deslocar o equilíbrio, porque ambos os lados têm o mesmo volume, tá? E se você adicionar oxigênio, se eu adicionar reagente, aí eu vou querer consumir reagente. E consumir reagente é você formar produto. Então você aumenta a formação de poluentes, tá bom? A nossa questão 6 diz assim, ó. Uma solução aquosa de ácido clorídrico dissolve ferro e zinco. Mas para dissolver cobre ou prata, é necessário usar o ácido nítrico. Isso ocorre por quê? Tá? Primeiro ponto. O cobre e a prata são metais nobres, né? Então eles têm mais dificuldade em oxidar. Então não vou marcar a letra D. Tá? O processo de oxidação de um metal, ele não é determinado pela força do ácido, né? Até porque os dois são fortes, né? O HCl é um hidrácido forte e o HNO3, 3-1,2, ele é um ácido forte também. Então a força não está relacionada com isso, né? A questão de ser duro envolve a capacidade de riscar ou ser riscado, né? Que é um processo mecânico e não químico. E a questão aborda reatividade. Então, nosso gabarito, letra C. Aí um detalhe importante, ó. No HCl, o cloro tem o NOx de -1, que é o sonho da vida do cloro, né? O cloro, por pertencer à família 17, o grande sonho da vida dele é ficar com o NOx de -1, né? Então, como ele já está com o NOx -1, ele está tranquilo e está sossegado. Agora, no HNO3, o nitrogênio tem o NOx +5, né? Perceba que o Ozinho, o NOx é -2 e o H é +1, né? -2 vezes 3 dá -6, com +1 dá -5. Para zerar, o nitrogênio +5. E, cara, o nitrogênio com o NOx positivo, ele não é feliz. O nitrogênio, por ser um elemento de alta eletronegatividade, esse cara tem um grande desejo por elétrons. Então, o NOx ideal para ele é negativo, né? Então, o ácido nítrico, ele é um bom agente oxidante, tá bom? Aí olha que interessante, anota isso aí, ó. Quando o HCl reage com ferro ou zinco, anota isso, ó. Tu vai liberar o gás hidrogênio, vai, anota aí. Então, ferro e zinco reagindo com o HCl, o gás liberado é o gás hidrogênio, tá bom? Agora, quando o ácido nítrico reage com o cobre, o gás liberado é esse aqui, ó, o NO2. E quando ele reage com a prata, o gás liberado é o NO, que é o óxido nítrico, tá? Então leve isso para a sua prova, baby, tá? Cobre e prata reagindo com ácido nítrico não tem liberação de gás hidrogênio. É o NO2 e o NO, tá bom? Agora o HCl reagindo com metais comuns, aí tudo bem, tu vai liberar o gás hidrogênio, tá bom? A nossa questão 7, ele quer saber sobre pressão de vapor. Olhou para mim? Quanto mais volátil você for, bora digitar isso aqui, ó. Então, quanto mais volátil, isso quer dizer que menor é a temperatura de ebulição. E se você vaporiza mais, eu vou ter uma maior pressão de vapor. Galera, a temperatura ambiente, anota aí, vai, ó. Todo mundo sabe que o CO2, a temperatura ambiente, ele é um gás. O bromo, Br2, é o único ametal, anota aí, ó, é o único ametal que a temperatura ambiente é líquido. E o mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente é líquido, né? Então, como o CO2 é gás, ele vai ter a maior pressão. Então, a maior pressão é dele, né? O Br2,
são dois átomos iguais, ele é apolar. Então, entre as moléculas de Br2, eu tenho apolar com apolar, que é a força ou dispersão de London, que é uma interaçãozinha fraca. Então, o Br2, ele tem uma maior chance de vaporizar do que o mercúrio, porque entre os átomos de mercúrio a ligação é a metálica, que é a segunda ligação mais forte da química, né? Então, como o mercúrio tem uma interação entre os átomos mais forte do que a interação entre as moléculas do Br2, que é a força de Van der Waals, de polo induzido e de polo induzido, né, o força de London, então esse cara vai ter maior dificuldade em vaporizar. Então a pressão de vapor dele é a menor, enquanto que o CO2 é gás, vai ter a maior pressão de vapor. Gabarito, letra A. Né? A nossa questão 8 é para você relacionar, e aí suave, moçada, vamos lá. O KF é metal com ametal, então ele é iônico, né? Show de bola. Quando você pega o O2, eu tenho átomos iguais, eu vou ter uma ligação covalente apolar, né? No caso da amônia, você tem átomos de elementos diferentes com uma boa diferença de eletronegatividade, eu vou ter uma ligação covalente polar. Né? Já o ferro, eu vou ter ligação metálica. E aí, quando você pega o neônio, que é um gás nobre, como é que o neônio se relaciona com o outro? Como ele vive só, ele é apolar. Então, a interação entre moléculas ou átomos apolares, né, se dá por meio da chamada força de Van der Waals. Então você tem aí que o primeiro vai ser o E, né? O primeiro vai ser o E, o segundo vai ser o D. Então bora passar aqui, ó. Então o primeiro vai ser o E, né? O segundo vai ser o D. Então gabarito, letra B de bola. Moçada, desculpem pela ausência da minha mesinha digitalizadora, ela ficou em Fortaleza, tá? E aí, de coração, que você tenha uma excelente prova. Tá bom? Então anota esses dados aí dessa aula de hoje para que você possa aí desempenhar o melhor resultado possível, tá bom? Grande beijo, valeu!